Amém, tremendo, muito bom mesmo. Glória a Deus. Feliz por esse momento, por esse tempo. Gostaria de não perder tempo também e chamar aqui o nosso pastor Paulo Oliveira, nosso pastor presidente das igrejas cristãs da família. Para nós, o privilégio, né? Um final de semana que se repete. Ano passado nós conseguimos trazer o Beto e esse ano o Paulo Oliveira. Então assim que ano que vem também dê tudo certo para que vocês possam estar aqui. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Então para nós é uma alegria poder estar aqui e receber essa palavra. Eu sei que Deus tem muito mais para nós, para esse tempo, amém? Que nós possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, na vida do teu filho, Senhor. Queremos abençoar, queremos liberar um ambiente espiritual nesse lugar, Senhor. O Senhor possa falar tremendamente aos corações, o Senhor possa trazer o direcionamento, a palavra, a tua verdade, Senhor, no nosso meio. Usa o teu filho, abençoamos ele, a sua casa, a sua família. Nós somos a família do pastor Beto também. Muito obrigado por esse tempo de privilégio de ter esses homens no nosso meio. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem? Você sabe que crente gosta de falar amém, né? Então você pergunta tudo bem, você fala, tudo bem. Fala, glória a Deus, está tudo bem, amém? Amém. Aí todo mundo fala. Tudo vai bem, é um prazer, é um privilégio estar aqui de novo e ver ano após ano o que Deus está fazendo. E pude acompanhar desde o começo da igreja aqui, quando o Beto veio, ele está contando essas histórias, lembrando dos outros aniversários, do crescimento da igreja, tanto no número, quanto na estrutura, na condição e na compreensão do que é essa igreja. Eu acho que nós podíamos dar por encerrada a mensagem aí, porque aquilo que foi pregado aqui mostra isso, né? O que nós achamos que é uma igreja, o que nós queremos que a igreja seja, e como nós, como igreja, nos enredamos nos nossos problemas, nas nossas lutas, né? Esse saco preto cheio de palavras ruins, mas que elas conseguem nos enredar. Que é exatamente o que o autor da carta de Hebreus fala, depois de historiar todos os grandes heróis da fé, dizendo o que eles fizeram, como eles construíram, começando desde Abel e indo no final. Essa parte é uma parte da Bíblia que eu gosto muito, dizendo, vai faltar tempo para falar de tanto mais gente que fez tanta coisa. Aí dá um fast forward ali e começa a falar de nomes, Jefité, não são tão famosos assim, e depois dizem de todos aqueles anônimos que fizeram coisas inimagináveis, todas as mulheres que pela fé entregaram seus maridos, seus mortos, todos aqueles dos quais o mundo não era digno. Fé. E aí quando ele passa para o outro capítulo, fala dos dons, da capacitação da igreja para fazer essas coisas, e volta para o capítulo 13 dizendo, portanto, se estamos uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Então a igreja tem uma proposta de Deus para ela, tem uma série de testemunhas para que ela olhe e fale, é como eles fizeram, e tem um monte de coisa enredando, segurando, uma teia, um laço, um cipoal, que barra o nosso caminho. Cada um de vocês, cada um de nós, tem sempre todo dia essa proposta, vou me desvencilhar do que está me segurando, e vou correr com liberdade. Quando você sai com o cadarço desamarrado, as pessoas ficam lá, cuidado, cuidado, está desamarrado, porque sabe que se você começar a correr com aquele tênis desamarrado, vai pisar no cadarço, vai tropeçar, vai cair. Então, o embaraço, o pecado, a dificuldade, ele vem para atrapalhar. Nós temos que
tomar a decisão de nos livrar deles. Para nós, como Igreja Cristã na Família, essa é uma decisão tomada e a cada ano implementada de uma maneira prática. Então, quando nós pensamos no final do ano sobre 2015, depois de um ano de 2014 de muito trabalho, muita estruturação, os pilares como estão lá atrás colocados, a estruturação da igreja de ministérios, o levantar de pessoas para as funções que a igreja como associação demandava. Foi um ano de muita conversa com todos os pastores e líderes, toda semana, para começar 2015 como um ano de trabalho. E o tema que nós escolhemos para esse ano foi multiplicação. Então está lá na porta aí, você já deve ter visto quando entrou o painel ali, o adesivo colocado na porta de vidro, né? Multiplicação. E esse tema vem de um texto que também está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 6, que fala da história de Abraão. Então aqui, Hebreus 6, versículo 13 em diante, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Para falar muita coisa aqui sobre isso, eu quero falar algumas delas hoje aqui, porque nós escolhemos multiplicação como um tema para a igreja, e o que esse texto aqui quer dizer na história e na promessa que Deus fez para Abraão: abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Eu já vi até conversas teológicas sobre esse negócio de abençoar, porque a palavra abençoar vem de bênção, né? O Barak, lá da Bíblia, o Vale de Beraca, bênção. E a palavra bênção, ela aparece o mesmo número de vezes do que a palavra maldição, que é o oposto. E abençoar, na tradução aqui do grego, que é onde foi escrito o Velho Testamento, ela está vinculada a falar bem, dizer bem. Então, é uma palavra grega que nós até, quando você ouve, você sabe qual é o significado. A palavra é eulogeo. O que é eulogeo? Eu é bem ou bom, e o logeo vem de logos, palavra, discurso. Então, eulogeo é falar bem, ter um bom discurso. E daí vem a palavra elogio. Então, quando você elogia alguém, você está falando bem dele. Está abençoando? Aí alguns falam: não, só Deus pode abençoar. Eu já preguei sobre bênção, acho que até aqui já preguei sobre isso. Não é o tema de hoje. Mas a bênção, ela é contábil. Bênção é algo que Deus dá. Deus é quem abençoa. O homem pode abençoar, mas é Ele que nos dá toda a sorte de bênçãos, Deus. Então eu abençoo com o que eu fui abençoado. E como nós já ouvimos muitas vezes, né, virou até uma frase de efeito, o diabo, o adversário, o inimigo, é o ladrão da bênção. Então, a história de Jacó, né? Eu quero minha bênção. Não vou deixar o anjo subir enquanto você não der minha bênção. Virou música, né? Dá minha bênção para depois subir. Por quê? Porque a bênção não é um desejo. Se a bênção fosse alguma coisa do coração assim, gostaria de te elogiar. Quando Isaac abençoou Jacó, por engano, foi enganado pelo filho, e como o pai abençoou o filho como primogênito, e descobriu, e veio Esaú, e falou: pai, me dá a bênção. Jacó falou: filho, já dei para o seu irmão.
Se bênção fosse um desejo do coração de que ele fosse bem, prosperasse, enriquecesse, não tivesse problemas na vida e fosse reconhecido por todos, puxa, o pai só quer isso para um filho, devia querer para todos. Então não é o desejo do coração, é algo material, contábil, que você dá e fica sem. Eu tenho um estoque de bênçãos, eu dou uma bênção, diminui meu estoque. E quem não tinha nada, ganha uma bênção. E o Esaú ficou ali desesperado, e o Isaac falou: filho, tudo que eu tinha, eu dei para o seu irmão. Não posso dar nada. Então cuidado com essa palavra bênção, e com esse significado moderno de elogio, que não é o significado bíblico aqui. Porque abençoar é dar alguma coisa para alguém que aquela pessoa não tem, e torná-la capaz de coisas de que ela não é capaz, posicionar no lugar onde ela não poderia estar, abrir possibilidades que estavam fechadas. Isto é uma bênção. Nós queremos ser abençoados, e Deus é o doador da bênção. Agora, às vezes, a gente não toma posse da bênção, o diabo vai lá e rouba. Ele rouba a bênção que Deus deu para a gente e vai abençoar os outros lá, usurpando a bênção de Deus. Então esse texto aqui fala: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Tem uma frase de efeito que é até uma construção de linguagem aqui para dar ênfase de que isso é uma coisa que vai crescendo e vai acontecendo, mas tem também essa maneira de entender: abençoando te abençoarei significa você abençoa, eu abençoo. Você entrega o que você tem na mão, eu dou mais para você. Porque Deus tem esse propósito, a vontade, esse desejo de ver você cumprir a vontade dele. Isso funciona no nível humano. Imagina aqui uma empresa que venda qualquer produto. Qualquer produto. Tem a fábrica, tem as vendas lá. Aí o pessoal das vendas fala assim: olha, vende tudo, manda mais produto. Ah, não mando não. Só é aquilo lá. Não, se eu quero crescer, o que eu quero que o vendedor faça? Que ele receba aqueles produtos e se desfaça deles. Zero estoque, porque aí eu dou mais. Zera de novo, eu dou mais. Agora, se você não vende nada, aquilo está lá paradinho. Para que eu vou fazer mais, se nem o que você tem você vendeu? Então, para que a coisa funcione, aqui, quem está na ponta tem que ir entregando. E quanto mais ele entrega, mais ele recebe. E todos ficam felizes. Isso significa ser um canal de bênçãos. Eu recebo, eu entrego. E quanto mais eu recebo, mais eu entrego. Então, para mim é uma figura muito cara, porque eu fiz engenharia civil. E quando eu estudei esse negócio, isso é uma mensagem que não dá para falar aqui, o pessoal fica achando que é muito técnico, né? Mas quando você vai estudar canais, você vê que todo canal tem que ser feito de um material que não retenha a água ou líquido, qualquer que seja o que ele foi feito para conduzir. Óbvio que ninguém faz um canal de areia. Você vai encher um canal de areia de água, joga a água ali, ela absorve toda a água, não sai nada do outro lado. O canal tem que ser de uma coisa impermeável. Agora, todo canal, todo material tem uma taxa de absorção. Tem um pouco que ele guarda para si mesmo, que é a área molhada dele. Então, quando você joga a água, ele primeiro embebeda, absorve. E quando ele absorve no ponto máximo, toda nova água que entra, sai. Porque ele já está satisfeito. E a eficiência do canal é: quanto menos eu preciso para mim mesmo, para cumprir a função. E essa é uma tremenda figura bíblica. Quanto você precisa para você, para cumprir a função que Deus deu para você? Quanto dinheiro você precisa para você? Porque se tudo que Deus te dá, você retém, isso eu preciso. Aí Deus te dá mais dinheiro e fala: uma casa maior. Aí deu mais dinheiro e fala:
uma viagem para outros lugares. Aí você ganha mais dinheiro e fala, mais uma fazenda. Então você vai enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo e não vai liberando. Você não é um canal de bênçãos, você é uma represa de bênçãos. Tudo que entra não sai, né? Um açude da glória de Deus, né? Fica ali. Tudo é meu. Toma cuidado. Deus está procurando pessoas que sejam canais de bênção. Porque abençoando, Ele vai te abençoar. Você entrega, Ele coloca mais. Aí dá um medinho, mas eu vou dar tudo, eu vou ficar sem nada. Você já foi receber o seu. Seja eficiente, a ponto de precisar de pouco. E isso é o estilo de vida cristão. Quanto você precisa? Cada um é feito de um jeito e sabe do que precisa. Há uns anos atrás, quando a gente começou o Instituto Renovo, essa foi uma palavra que me tocou muito, eu falo sempre nos lugares. Foi a palavra da general do Exército de Salvação, lá dos Estados Unidos, que veio em São Paulo dar uma palestra. Porque aquele ano o Exército de Salvação foi considerada a instituição filantrópica mais eficiente da Terra pela ONU. Porque para cada $1 que eles recebiam de oferta, 75 centavos chegava na mão do necessitado. Então 3/4 ia para atividade fim e 1/4 era usado para atividade meio, para administração. E aquela mulher, uma mulher baixinha, falou, nós ganhamos esse prêmio devido a 3 Hs. Era em inglês, né? Então, o primeiro H é head, cabeça. Então tem uma logística, tem uma estrutura, tem um planejamento, tem uma organização que faz com que essa eficiência seja possível. E nós temos aqui nessa salvação, no conselho, grandes consultorias, naquele tempo era Arthur Andersen e outras mais, que repaginaram a organização que era centenária e estava ficando ultrapassada. Eu nem sei se tem exército de salvação aqui em Teresina. São Paulo tem há muitos anos também, e era aquele negócio meio folclórico de ir no restaurante vender versículo, tocar banda de música na rua, tuba, e aquele caldeirão típico que eles usam nos Estados Unidos de Natal para colocar oferta. Estava ficando meio fora de moda, então eles deram um revamp lá, uma modificação na estrutura, e ela falou sobre a logística de como fazer isso. Aí ela disse, mas o segundo H são hands, mãos. Então nós ganhamos esse prêmio porque nós estamos em todos os lugares, 130 países, leprosário, escola, asilo, o que você pensar de obra social, Filipinas, Brasil, Europa. A salvação começou lá em Londres, 1870, por aí, e com os pobres da periferia de Londres, e foi para o mundo inteiro. É uma organização admirável. Aliás, eu devo muito a isso. A minha avó se tornou evangélica por causa dessa salvação. Ela veio da Paraíba para Santos e lá se converteu, para a tristeza de toda a família na Paraíba. Aí voltou e a família se converteu. Então, exército de salvação. Estava lá um missionário norueguês falando de Jesus para ela em 1920. Mas aí a mulher falou assim, olha, mas a razão pela qual nós ganhamos mesmo esse prêmio é o terceiro H. E esse terceiro H é heart, é coração. Nós ganhamos esse prêmio porque nós amamos as pessoas. Nós amamos o necessitado. E eu quero dizer para vocês que eu tenho 2 fardas. Eu estou usando essa e a outra dá para lavar. Eu não preciso de mais. Se você me der o dinheiro, eu não vou comprar outra farda. Eu vou dar para as pessoas. Canal de bênção. Capacidade de olhar o necessitado e amar o necessitado. E eu queria falar exatamente isso aqui para vocês hoje. É a minha mensagem aqui. Quando a gente fala abençoando, te abençoarei, multiplicando, te multiplicarei. Eu, muito tempo, mexi e fui contratado até para falar sobre visão, missão e valores.
Teve uma época que virou uma moda, virou uma praga. Toda a organização tinha que fazer lá um trabalho de consultoria e escrever numa tabuleta lá e pendurar na porta visão, missão e valores. É um negócio importante, um negócio bom, nós temos que ter mesmo, mas virou assim um talismã, como se escrever a visão, missão e valores tornasse a organização eficiente. Então até hoje você vai em qualquer lugar, governo, multinacional, empresa, na padaria, está lá, visão, missão e valores. E é um linguajar meio parecido. E as pessoas inclusive confundem muito o que é visão do que é missão. E eu lembro de algumas, né? Uma vez eu entrei numa padaria e estava lá, né? Produzir o melhor pão da cidade, com excelência, qualidade, integridade. Não sei se era pão integral que eles queriam fazer, né? Então você coloca um monte de palavras que são verdadeiras, né? Tudo bem, a padaria vai produzir o melhor pão da cidade, ela quer ser a melhor de todas, a mais famosa, todo mundo compre lá, e com qualidade, integridade, excelência. Então ela coloca essas palavras que são assim, bonitas, mas que, na verdade, assim, ganhar o máximo de dinheiro, vendendo o pão mais caro possível. Só que ele não escreve isso. Vou colocar lá, quero construir uma padaria para vendê-la e não precisar acordar de madrugada todo dia. Talvez seja mais honesto. Qual que é a cultura? Qual que é a razão? O que realmente faz você estar ali fazendo aquele trabalho? Há uns anos atrás, eu tive uma outra experiência com essas plaquinhas no Hospital do Câncer. Isso é um lugar complicado. São Paulo tem o Hospital do Câncer, o AC Camargo, é uma instituição famosa, vem gente do Brasil inteiro lá fazer o tratamento. E eu estava lá, fui muitas vezes porque a filha do pastor nosso estava com câncer. Ela ficou na minha casa durante 9 meses. E faleceu. Então nós somos muitas vezes no Hospital do Câncer, as consultas, as quimioterapias e as emergências. E aí chegava lá, aquele corredor, aquele lugar do hospital, que é sempre um lugar complicado, na madrugada, e ficava aquela plaquinha lá. Eu fiquei pensando, o que o Hospital do Câncer coloca como visão, missão? E eu fui lendo aquilo e não tinha nenhuma palavra sobre curar o doente. Eu até me estranhei, né? Mas depois fiquei pensando, realmente, se a missão do Hospital do Câncer é curar os doentes que chegam com câncer, ele vai falhar na missão, porque os doentes morrem de câncer. Então a missão da maternidade é fazer com que crianças venham à luz, e é uma festa, é uma alegria a maternidade. A maioria esmagadora das crianças nascem bem e um pouquinho delas tem algum problema. Mas no Hospital do Câncer é o contrário. Então a missão era voltada para o profissional, dar qualidade acadêmica, técnica, de pesquisa, de conhecimento no combate ao câncer. Porque se ele colocar lá, a minha missão é curar você, eu vou falhar na minha missão, porque provavelmente eu não vou te curar. Talvez você não tenha pensado qual que é a sua missão, qual que é a sua visão na vida. A igreja tem que pensar. Mas quando o texto fala assim, abençoando te abençoarei, ele está te dando qual que é a visão de mundo que Deus tem. Porque o texto aqui, eu não vou ler para ganhar o tempo, mas quando Hebreus está lendo o texto, ele está falando da promessa que Deus fez a Abraão. Essa promessa lá de Gênesis é a promessa de Deus chamando Abraão e falando, Abraão, olha para cima. E ele viu as estrelas do céu. A tua descendência vai ser maior do que as estrelas do céu. Abraão, olha para baixo. E estava a areia. A tua descendência vai ser maior do que a areia do mar. Nós tivemos um pastor da Alemanha que veio aqui no nosso encontro de liderança de São Paulo, que aconteceu umas semanas atrás. Aí ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado mesmo não.
Essa coisa da estrela do céu e da areia do mar está até no nosso desenho ali, né? É o texto. As estrelas do céu e a areia do mar. Mas ele falou, Deus mudou o nome de Abraão. Abraão chamava-se Abrão e mudou para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Então, quando ele mudou o nome da pessoa, se você muda de nome, ou se você tem um nome, as pessoas te chamam pelo nome. Então, quando muda o nome, começa a chamar pelo novo nome. E aquele nome tem um significado. Pai de uma multidão, para um homem que não tinha filhos. E aí, o que o pastor falou, eu acho muito correto, é assim, olha, Abraão, Deus deu uma visão de mundo para ele. Que quando ele saía de noite da tenda onde ele morava e dormia, e olhava para o céu, ele via aquela vastidão de estrelas, que eu acho que vocês conseguem ver melhor até do que em São Paulo nós vemos. Um dia de noite estrelada, sem nuvens, e você vê a Via Láctea maravilhosa, e fica pensando, Deus me deu uma promessa de ter tanta gente quanto eu estou vendo aqui no céu. E quando ele sai da tenda e pisa no chão, está lá o grão de areia. Deus me deu uma promessa de ter mais gente do que esses grãos de areia. E quando a mulher dele chama, ela chama, pai de uma multidão, vem cá. Então você está sendo bombardeado com a visão de Deus para a sua vida. O que eu quero que você compreenda, vislumbre, alcance. Eu não sei qual é a visão de mundo que você tem, mas se ela for pequena, você não vai a lugares grandes. Eu fiz essa mensagem um tempo atrás, até virou palestra não só para a igreja, né? Visão é uma questão de topografia. Para ter visão clara, você precisa estar num lugar elevado, onde se avista de longe. Pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida. Você tem que ter um vislumbre, os ingleses chamam de insight. Você tem que perceber, você tem que descortinar aonde você está, o que está acontecendo, como as coisas funcionam. Você tem aquela sensação de profundidade, que você não está andando passo a passo, mas que tem um longo prazo que está sendo desenhado ali. Se você teve essa experiência, você sabe o que eu estou falando. Pelo menos uma vez, no alto da montanha, olhando o caminho. Depois você pode descer a montanha e andar no nevoeiro, andar no vale, andar nas curvas, ponto cego, não tem importância. Eu sei que naquela direção está o meu destino, porque eu já vi. Agora eu não me perco mais. Não tem importância que nesse momento eu estou fazendo uma curva para o outro lado, porque depois eu volto para o meu ponto. Não tem importância que está nublado o tempo, depois vai clarear. Eu sei para onde eu estou indo. Isso é visão. Deus quer te dar essa condição de enxergar que a sua vida tem um sentido, que você não está enriquecendo, que você não está usufruindo, que você não está ganhando prazeres, gastando em coisas. Você tem que ter uma visão mais profunda do que Deus tem para você. E essa é a bênção de Deus. E nós estamos como igreja para te dar esse vislumbre, que a sua vida é mais do que sobreviver. E essa oração, Deus, eu não estou pedindo muito, eu só quero, é uma oração de quem não tem visão. É a oração do mendigo. Deus, eu não prometo não atrapalhar nada, eu não quero ser milionário, eu quero só uma casinha própria, não precisa ser muito grande e tal. Eu prometo que eu não oro mais, não venho mais te encher a paciência. A gente trata Deus como se fosse uma autoridade que nós estamos importunando. Você vai lá e fala, ó, me dá um trocadinho e eu vou embora. É rapidinho. É a visão do mendigo. Me dá um dinheiro, né? Nenhum mendigo chega para você e fala, você tem 100 reais para me emprestar? O mendigo pede 50 centavos. Porque ele crê na estatística, né? Quanto mais gente der 50 centavos, melhor. Se o cara der mais para ele, ótimo.
pedir dinheiro é um negócio complicado. E nós estamos com Deus, às vezes, como mendigos. Deus, não vou atrapalhar a sua presença, Augusto, tem mais coisas importantes a fazer. Tem lá o Barack Obama e o Castro lá para resolver. Tem lá os programas do Oriente Médio. Então, me dá só uma moedinha aqui e eu vou embora feliz. Falta de visão. E quando o texto fala multiplicando, te multiplicarei, aí tem a ver com a missão. Porque a visão é o que você enxerga, de onde você pode chegar. E a missão é como você vai fazer para ir lá. Como funciona? É uma coisa muito mais de caminho. Então eu vou entrar nesse carro, vou engatar a primeira, vou colocar gasolina, vou apertar o acelerador, vou soltar a embreagem, e ele vai andar e eu vou chegar no lugar da minha visão. Então tem que ter uma máquina funcionando para que as coisas aconteçam. Tem que ter uma estrutura, tem que ter um jeito de fazer. E aí as coisas se multiplicam. E nós estamos neste ano justamente nesse ponto. Como igreja, nós já falamos bastante de visão. Visão de reino, visão de Deus, propósito da sua vida. E eu espero que você tenha esse sonho de ser o que Deus quer que você quer que ele seja. Ser o que Deus quer que você seja. Agora, como? Então, tem que multiplicar. Tem que pegar um, fazer dois, tem que pegar dois, fazer 5, 10. Porque na parábola dos talentos, aquele senhor deu para um 5 talentos, para outro 2 talentos, para outro 1 talento, e foi embora. E aquele senhor é Deus. E quando ele voltou, ele prestou, pediu contas. E a Bíblia não fala o que o cara que tinha 5 talentos fez para conseguir mais 5. Mas ele teve que fazer alguma coisa. Será que ele comprou um terreno e depois vendeu? Será que ele montou uma empresa e vendeu um produto? Será que ele... Uma coisa a gente sabe que ele não fez. Ele não deu dinheiro no banco. Ele não depositou num CDB. Ele empreendeu. Ele arriscou. Ele tomou risco, teve uma ideia e multiplicou. E o que tinha 2 multiplicou 2. E o que tinha 1 ficou com medo e guardou, enterrou. E quando voltou, o Senhor devolveu. Não multiplicou. Aí tomou uma bronca. Falou: servo mau, se você achava tudo isso de mim, por que não deu o seu dinheiro para os bancos? Eu teria pelo menos o juro. Eu trabalhei em banco há muito tempo. Quando eu li esse versículo, eu falei: bom, o mínimo que Deus quer da minha vida é mais do que o Selic. Eu tenho que render mais que Selic, que é a taxa de juros do Banco Central. Porque no mínimo você tem que pegar o dinheiro, entregar para o banqueiro, pegar o juro e dar para Deus. Agora, faça alguma coisa que valha mais do que a taxa de juros. É por isso que o nosso ministro da Fazenda fica aumentando os juros, para esfriar a economia. Porque o empresário, quando ele vê que está difícil de fazer alguma coisa melhor que o juro, fala: bom, para não ter risco nenhum e não ter problema, bota o dinheiro no governo lá. Aí ele para de comprar, para de empreender, para de construir, para de fazer empresa, para de dar emprego, e a economia para de crescer. Isso é política monetária. Inflação cai. Então esse mundo está aí para dizer que a Bíblia, no mínimo, manda multiplicar. Como? Mas essa é uma pergunta para vocês todos aqui. Como você vai multiplicar o que você tem hoje na mão? Então eu tenho vindo aqui em Teresina vários anos, né? Pelo menos esses 8 anos. E no Piauí, 30 anos. Então você vai vendo a diferença. Aqui na cidade você vai vendo a diferença. Ah, não tinha nada, agora tem um prédio. Agora tem 2 prédios, agora tem 3 prédios. Agora tem um shopping, agora tem 2 shoppings. Agora tem um segundo bloco do shopping. Você entra na garagem dos prédios, tem um monte de carro. Tudo carro novo. Bom, a cidade prosperou. Continua prosperando? Ah, agora é um problema. Porque esse boom, ele está diminuindo. Ah, se 8 anos atrás tivesse comprado aquele terreno, hoje eu estaria rico. Ah, se tivesse montado aquele negócio, o cara montou, hoje estaria com uma rede. Ah, então é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Ah, se tivesse feito aquilo. Agora, hoje existe uma oportunidade de ser feita alguma coisa. Hoje.
A maioria das pessoas não vê, por quê? Porque elas estão preocupadas com a crise. E 8 anos atrás não tinha crise? Não tinha preocupação? E 20 anos atrás, sempre tem crise e preocupação. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Mas toda vez que você age como o cara da parábola aqui, enterra o talento, nada acontece. 5 vira 10, você tem que fazer alguma coisa, multiplicar. E tem uma razão para falar de igreja, de como multiplicar, porque essa é a nossa missão, crescer, multiplicar. Nós, como igreja cristã na família, temos um modelo de crescimento, que faz com que a gente cresça como Deus quer que nós cresçamos. Eu queria fazer uma experiência aqui, só para te deixar assim, consciente do seu poder de multiplicação. Então, não sei aqui, tem 200 e tantas pessoas aqui nesse salão. Não conheço a maioria de vocês, conheço alguns bem, conheço alguns mais ou menos, e a maioria eu não sei nem o nome. Se eu fosse conversar com cada um de vocês, para entender o seu problema, para ouvir a sua questão, para orar por você, para falar o que eu acho que Deus pode fazer na sua vida, quanto tempo eu ia gastar? Quantas horas de conversa? Alguns anos atrás eu vim aqui, o Beto estava aqui, trazendo um investidor lá, um escocês que queria investir no Brasil. Aí o governo do estado abriu, liberou lá, para que ele fosse conhecer o litoral, os lugares de investimento. E nós fomos lá para Parnaíba, e fez uma reunião na cidade, e aí então juntou um monte de gente que queria vender terra para ele. Aí eu fiquei lá com ele, sentado numa casinha lá, e fazia uma fila, e todo mundo entrava e falava assim, olha, eu tenho esse terreno, eu tenho aquele, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cada um oferecia os negócios, é um por um, tinha que ouvir um por um. Já estava meio quadrado no final, porque todos tinham a mesma história, que era maravilhoso o lugar dele, que podia ser tremendo. Isso das pessoas que tinham terra para vender, o terreno para fazer, ideias de um por um negócio assim meio lento. Agora, quando nós aprendemos a multiplicar, as coisas acontecem rápido. Em matemática, existe o que se chama de elemento neutro da multiplicação. Você que fez escola um dia, você sabe qual que é o elemento neutro da multiplicação? Não é zero. Hã? O zero é o elemento neutro da adição. Porque qualquer coisa somada com zero é igual a ele mesmo. Agora, na multiplicação é 1. Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Ou seja, não multiplica. 1 não multiplica. Então, qual que é o segredo que você está contando? Que se você quer multiplicar, tem que ter mais de um. Não é sozinho que você multiplica. Tem que andar junto. Tem que ter um monte de gente junto. E quanto mais gente tiver, mais multiplica. E o texto aqui fala, multiplicando, te multiplicarei. Então, igreja, a palavra igreja quer dizer assembleia, que quer dizer muita gente, mais de um. E Jesus falou, quando houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Por quê? Porque Jesus está com qualquer um sozinho na sua casa. Jesus é seu Salvador, estou à porta e bato, se abrir, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Então a salvação é individual, ninguém se converte em bando. Mas se você não andar junto, não é igreja e não multiplica. Então, este grupo aqui junto tem uma força. A pergunta é, estamos juntos? Ou somos aqui um do lado do outro? Então eu queria fazer aqui uma experiência com vocês. Desculpe a invasão, mas queria fazer essa experiência com você. Queria que você ficasse de pé, todos aqui de pé, e juntasse assim nos corredores assim. Juntinho, um só aqui. Uma multidão que é um só, lado a lado aí. Muito bem. Feche o corredor, alguém alcance. É interessante. Eu falei para você dar as mãos? Tá vendo?
Quem mandou dar a mão pro seu irmão? Ficar juntinho daqui, né? Você é namorado, então? Pega na mão, aproveita. Juntos. Nós estamos juntos, ao alcance da mão. Isso não quer dizer que a gente trabalha junto. Isso não quer dizer que a gente está coordenado. Isso não quer dizer que a gente multiplica. Quer dizer que a gente está num salão cheio de gente. Agora, se você souber o que fazer e fizer de uma maneira coordenada, o resultado ele é multiplicado. Então eu queria fazer a seguinte experiência: vira de costas e olha para a porta lá de vidro. Ok. Muito bem. Não fique curioso. Eu sei que para as mulheres é difícil. Não olhe para trás. Vou fazer uma mágica aqui. Não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar em algumas pessoas aqui. E quando você sentir um toque de alguém em você, você que tem duas mãos livres aí, vai tocar duas pessoas que estejam na sua frente ou no seu lado. Então, quando você sentir um toque, você toca em alguém. Não é difícil, você viu, né? E eu quero pedir para que a pessoa que está lá na frente, encostada para a porta, não tem ninguém na frente, quando ela for tocada, quando a primeira fileira for tocada, você levante a mão. Porque a minha pergunta é: quanto tempo demora para o meu toque chegar lá na porta de vidro? Então, estão preparados? Não olha, não espera, não faz nada. Quando você for tocado, você toca duas pessoas, né? Na frente do seu lado, em nome de Jesus. Ok? Tocou, você toca. Quando chegar na primeira fila, você levanta a mão aí. Levantou a mão. Deu 15 segundos. Agora, quem não foi tocado, levanta a mão. Quem não recebeu nenhum toque. Olha, tem alguns que não foram tocados. Vamos fazer de novo aqui. Agora eu vou pedir para toda essa primeira fila que está na minha frente aqui, né? Para vocês todos da primeira fileira, tocarem. Tá? Quando eu falar já, vocês tocam aí. De uma vez só todo mundo, ok? Então vamos ver a experiência de novo. Atenção, cronometrando, já. Quando chegar, levanta a mão de novo. Isso. Mãos ao alto. 12 segundos. Pode virar para cá. Vem para o seu lugar. Sabe o que isso significa? Quando você se dispõe a trabalhar, o resultado é multiplicado. Se eu tivesse que tocar cada um de vocês, quanto tempo vai demorar esse culto? Mas se muitas pessoas vêm para tocar, todos são tocados e o tempo diminui. Ninguém fica de fora. É multiplicando, te multiplicarei. Então o crescimento, ele produz isso. Ah, mas fica meio diferente. Ah, mas não é mais aquele gostoso. Ontem uma pessoa aqui falou para mim, aqui na reunião dos jovens à noite. Falou: puxa, pastor, a igreja está crescendo, agora não conheço mais todo mundo. Está meio impessoal. Está diferente. E eu lembrei do que aconteceu lá no Butantã, mesma coisa. Eu falei: olha, quando nós estávamos lá na minha igreja no Butantã, a gente começou numa casa. Era uma casa, tinha uma lareira, 40 pessoas. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando tinha 150, 120, já não cabia mais, já tinha quebrado parede, já tinha puxado o negócio, já tinha feito uma cobertura no jardim. Não cabia mais. Aí nós mudamos para o prédio que nós estamos agora. Cabe 500. Foi que saudades daquele tempo, na lareira, todo mundo, aquilo sim que era gostoso. E é verdade. Então, os mais antigos
eles vão lembrar assim quando era bem quentinho. Agora quem está chegando aqui com 300, vai falar, puxa, que igreja legal. E quando ela tiver 600, os israelitas vão falar assim, agora está muito grande. Puxa vida, está muito grande, não conheço mais ninguém. Mas as pessoas vão chegar. Então o segredo é conseguir crescer sem perder esse relacionamento. Não virar um bando de gente que senta e depois vai embora, mas que se vincula. Então esse é o nosso modelo de crescimento. E nós temos um modelo de crescimento. Então amanhã à noite tem reunião com a liderança aqui, com o corpo eclesiástico. Nós estamos falando sobre isso. Como funciona o nosso modelo de crescimento no ano da multiplicação, 2015. Isso está em todas as igrejas. Vamos ter um encontro da liderança Norte e Nordeste, vamos bater essa tecla. Como funciona a maneira de ser igreja cristã na família, crescendo. Porque Deus nos deu uma ordem de crescimento. Agora, e esse é o último ponto que eu queria falar com vocês hoje. Para que tudo isso aconteça, tem que ter aquele terceiro H da General da Salvação. Tem que ter um amor. Que é o que essa peça colocou aqui. Se você está cheio de mágoa, ressentimento, tristeza, inveja, não sobrou lugar para o amor de Deus. E eu estou pregando isso também lá. Aliás, hoje lá na minha igreja, essa é a pregação. E eu fiquei pensando no que Deus falou e fez no Novo Testamento. O texto mais famoso da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que esse versículo fala? Esse versículo fala que Deus nos amou. E como resultado desse amor, Ele deu o Filho dele. E Ele não nos amou porque nós nos amássemos antes. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando não tinha nenhum valor em ser amado. Então, na peça que tinha, a primeira irmãzinha aqui fez o mendigo. Olha para mim, me ama. Quem quer amar um mendigo? É a fundo perdido. Não é fácil amar o perdido, porque ele é perdido. Não é natural para cada um de nós, não se sinta mal você, porque todos nós somos assim. Brincando com o mozinho ontem, que estava falando com ele também, e falei, olha, quando chega gente nova na igreja, é um problema, porque aí fica difícil estacionar o carro, o banheiro está mais sujo, tem sempre um infeliz que resolve sentar no lugar que eu gosto, e agora eu não posso sentar no meu lugar. E aí, quando eu vou falar com o pastor, tem uma fila para falar com o pastor. Está ficando muito cheia essa igreja, não precisa menos gente, porque a qualidade do serviço caiu. Então, no fundo, você está pensando assim, sabe uma coisa, eu não quero que as pessoas se convertam, não. Tá bom aqui no gostoso, Deus abençoe a todos, vai para outra igreja, mano. Deixa a gente aqui no... E nós, como clientes, temos esse sentimento. Porque atrapalha. É legal amar o perdido, mas depois o perdido tem o defeito de vir todo domingo. Meu, vem só uma vez aqui, a gente ama, dá uma oferta, depois some, meu. Que hábito de comer todo dia, mas você quer comer todo dia, quer que eu te dê comida todo dia. Então, o amor, ele é constante. O amor não é um jogo de palavras. Quando tem um terremoto, um evento, uma crise, como aqui teve enchente, as pessoas se comovem. Tem uma comoção, e eles dão dinheiro, a conta corrente tal, põe comida, guarda civil, defesa civil, mas aí vem outra enchente, aí vem outro terremoto, aí vem outro... Dane-se você. Porque esse é um sentimento que não é um de amor, é um sentimento de necessidade de se sentir bem, por estar fazendo alguma coisa com o necessitado. Mas quando tem muito necessitado, a gente fica invisível. Por isso eu converso com muito gringo, ele vem para São Paulo, para o Brasil, e fala, que pobreza, que coisa, precisamos fazer alguma coisa, porque ele mora numa cidade que não tem nada, não tem pobre. E o que faz o rico onde tem pobre? Ele finge que não existe.
Levanta o muro mais alto, porque senão eu vou sofrer o dia inteiro aqui. Vamos aqui ficar na ilha da fantasia. Porque nós não amamos de verdade. O amor custa, meu irmão. Deus amou o mundo e deu o Filho dele. E eu quero dizer para vocês que eu não dou o meu filho por amor ao mundo, não. Porque eu amo o meu filho mais do que o mundo. Eu quero ganhar dinheiro para o meu filho. Eu quero que o meu filho tenha melhor estudo. Eu quero que o meu filho seja protegido. Quando nós construímos a nossa casa, tinha na nossa casa uma mulher que morava lá com a família, tinha um garotinho que era amigo do meu filho, grande amigo. E quando ele começou a projetar a casa, ele ia lá com o amiguinho dele e falava assim, ó, esse é o seu quarto, esse é o meu quarto. E ele tratava o amiguinho como se fosse irmão. E ficava pensando, esse negócio um dia vai dar errado. Porque não é irmão, é o filho do empregado. Mas, tudo bem. E nós falamos para aquela família, ó, você pode dormir aqui, vai morar com a gente, esse é o quarto do seu filho. Aí quando meu filho entrou na escola, paguei a escola para o filho do... Mesma escola, foi um colega de escola. Igual. Não tinha dinheiro para comprar aquela escola, não tinha condições de morar naquela casa. Mas foi indo. Chegou uma hora que a mãe falou, eu preciso ir embora, não quero ficar aqui não. Aí deu um problema. O nível era outro. Aí eu lembrei daquele texto, em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Mas quando vai crescendo, um é herdeiro e dono da fazenda, o outro é servo e colono. E nós amamos o nosso filho. Agora, Deus não é assim. Deus pegou o filho dele e deu para você, e é você que é o colono, você que é o empregado, eu que sou o pária, que Deus amou quando eu não merecia. Esse amor é um outro. E nós podemos pensar, bom, Deus amou, mas Jesus também amou. Então João 3 fala, Deus amou. João 13, Jesus fala, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus amou as pessoas que recebeu. E lá do 13 para frente começa uma relação de Jesus com Deus, em que ele ora ao Pai e fala, Pai, nenhum do Senhor me deu, eu perdi. E aí eu descobri, quando eu li esse texto com esses olhos, que Jesus não escolheu os discípulos. Porque olhando lá na Bíblia, você fala, Jesus estava andando no caminho, viu lá o Pedro, o Tiago, o João, viu o barquinho, viu o Levi, foi chamando e formou os 12 discípulos. Não, Deus deu aqueles homens para Jesus. Ele recebeu a equipe pronta. E quantas vezes Jesus deve ter falado, esse pessoal é muito ruinzinho, hein? Ô Deus, porque se fôssemos nós a fazer o projeto igreja, eu não ia fazer baseado em Jerusalém, eu ia fazer em Roma. Porque quem escolhe um lugar, escolhe o melhor lugar, humanamente falando. Vou fazer a aplicação, não fica bravo comigo, deixa eu chegar no fim da história. Mas quem vem aqui para a América Latina para montar uma empresa, não vem para Teresina, vai para São Paulo. 44% do head, do quartel-general, das multinacionais da América Latina toda, 44%, quase metade, está em São Paulo. Porque tem que estar lá. E quando ele vai contratar as pessoas, ele quer contratar os melhores. Os engenheiros, os advogados, os gerentes. Porque se eu quero montar um negócio que dê certo, vou pegar as melhores cabeças. Agora, Jesus montou a empresa dele na Galileia. E pegou os pescadores e os pobres, que não entendiam nada do que ele falava. E disse, Pai, todos os que o Senhor me deu, eu não perdi. A não ser o filho da perdição. Aquele que o Senhor me deu, eu guardei. E eu amei até o fim. E quando eles não entendiam nada, mais paciência. Mais paciência. Quando eles agiam com o fígado, mais paciência. Quando eles eram egoístas,
mais paciência. Quando eles ficavam discutindo quem ia ficar sentado à esquerda ou à direita de Deus lá no céu, mais paciência. Quando eles queriam jogar fogo em cima do samaritano, porque eles eram contra os samaritanos, mais paciência. E quando eles queriam brigar com os fariseus e falar, agora nós vamos ganhar a tua praia aqui, agora é nós. Deus, o Senhor me deu os corintianos, mais paciência. Tem que ter paciência, irmão, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as pequeninas para envergonhar as grandes. E essa é a nossa chance, porque senão nós não estávamos aqui nesse galpão falando desse assunto. A igreja está sendo discutida em Harvard, mas é aqui que está acontecendo. Somos nós que Deus escolheu. E se hoje eu estou melhorzinho, é porque eu estou há 40 anos nessa história. Porque Deus pega o mendigo do monturo e o faz assentar no meio dos príncipes. É isso que o Salmo 113 fala. Ele tira você que não é nada para ser alguma coisa. E as pessoas começam a falar para você e falar, ele é alguma coisa. E você olha para isso e fala, eu não sou nada. E na hora que você começa a achar que é alguma coisa, aí que acabou mesmo. Porque ninguém é nada. É tudo aparência e vaidade. Deus nos escolheu. Nós temos que amar a Deus. Então esse negócio é baseado em amor, é fundado em amor e só funciona por amor. E você não pode esquecer disso, porque está com uma roupa melhor, quando entrar um cara sem roupa nenhuma. Porque eu já fui assim. E Deus me salvou. Deus me escolheu. Então a igreja tem que ser missionária. Ela tem que pulsar por esse amor pelo novo. E tem que dizer, eu vou perder o meu lugar. Vai perder o seu lugar. Porque tem alguém que vai ocupar o seu lugar. Mas esse alguém que vai ocupar o seu lugar tem que aprender que ele está lá temporariamente. Porque ele também vai perder o lugar. Porque é assim que funciona uma igreja verdadeira. Nós queremos ser este corpo de Cristo, que não se ilude, não se mesmeriza, essa palavra meio aí, não fica maravilhado com o sucesso próprio. Quando um Zé Mané, jogador de futebol, fica rico, ele fica deslumbrado, mas depois ele se acostuma. E a primeira coisa que ele faz é chutar a namoradinha. Que agora ele é o Ronaldinho, tem tão feio quanto sempre, mas agora tem um monte de gente achando ele maravilhoso, depois de alguns milhões. Então, você é assim? É a historinha do marido que fala para a mulher, mulher, faz as malas, ganhei na loteria. Fala, ai querido, onde nós vamos? Nós não, você vai embora. Ganhei na loteria, a primeira coisa é te chutar. Por quê? Não tem amor. Não tem amor. Quando crescerem as riquezas, não ponhais nela o vosso coração. Nós temos esse teste aqui. Vocês têm esse teste como igreja. Nós temos que saber crescer e abençoar, e doar, e dar, e fazer essa mesma pecinha aqui toda vez, e sentir, Senhor, eu sou um desses caras. Eu não sou a igreja que dorme na luz. O Keith Green, que é um músico dos anos 80, escreveu essa música fantástica, que dizia, o mundo jaz nas trevas, a igreja dorme na luz. Que adianta dormir na luz? Acorde, meu irmão. Então eu queria fazer uma oração com você aqui, um pedido. Deixa Jesus tocar no seu coração. Perdoe, releve, ame, porque a sua visão de mundo é ser do tamanho das estrelas. A missão é multiplicar, mas o que vai fazer com que isso funcione com qualidade são os seus valores. E o valor da igreja é o amor incondicional. Amamos, amamos, amamos. Deus amou, Jesus amou, eu também amo. Nós temos que amar aquele que a gente não conhece. Então, não é um mérito nosso,
mas é uma verdade, como o Beto disse aqui. Nós amamos esse lugar. A gente ama aqui o Piauí. Irmãos, eu vejo isso com meus olhos. Nós temos uma oportunidade, uma bola pingando à nossa frente, de mudar uma realidade desse lugar. E mudando essa realidade, isso vai aparecer em todos os lugares. Vou repetir o que eu tenho dito aí. O Piauí tem 3,5 milhões de habitantes. A última vez que eu vim aqui, graciosamente convidado para falar no culto de posse do governador, eu falei isso. Vocês vão ter um ano muito difícil. O Brasil vai enfrentar situações muito complicadas. Não vai ser fácil fazer governo como foi outra vez, que era tudo crescendo. Agora é tudo encolhendo, é falta de grana, não vem ajuda de Brasília. Então, crise, crise, crise. Depois de 30 anos aqui nesse lugar, o que o Piauí tem de melhor? O que o Piauí tem de melhor são os piauienses. Aí o secretário da comunicação, acho que é esse o título que ele tem lá, veio falar comigo: ó, posso roubar a tua frase? Gostei da sua frase. O que o Piauí tem de melhor são os piauienses. Pode fazer o que quiser com essa frase, porque ela é verdade. O que vocês têm de bom? Gente. E essas pessoas, se estiverem focadas, multiplicadas, tocando as pessoas certas, elas vão fazer rápido chegar a notícia. Porque a zona sul de São Paulo, cidade de São Paulo, tem mais que 3,5 milhões de habitantes. Mas para mudar os índices de educação, para mudar os índices de saneamento, para mudar a qualidade de vida daquele lugar, vai muito dinheiro. E ninguém nem percebe. Mas se o estado inteiro mudar, isso é página do jornal. É jornal nacional. Nós podemos fazer isso. Você pode fazer isso. Mude a sua mentalidade de pedir para dar. De querer para entregar. De pensar, eu faço parte da corrente doadora. Eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para dar. Alguma coisa vai acontecer. Deus está nesse lugar. Vai multiplicar. Vai crescer. E esse crescimento é para a glória de Deus. Então eu queria orar pelo seu amor. Pelo amor a este lugar. Amor às pessoas que você não conhece. E amor a Deus. Para não defraudar o nome dEle, nem escandalizar o Evangelho. De novo, essa peça que vocês fizeram é o sermão de hoje. Nós precisamos de políticos honestos, de pessoas que não estão interessadas em baladas, de gente que está conquistando alguma coisa a mais do que vícios, drogas, problemas. Precisa de alegria verdadeira. Agora, você que é a igreja tem que ser perdoado e tem que abrir os olhos. Está na hora. Então, eu queria orar com vocês aqui. Você está disposto a amar melhor e mais? A dar um passo? A suportar pessoas? A crer que é Deus quem conduz esse negócio? Você não pode reclamar do RH do céu. Falar, olha esse cara, esse RH, esse anjo contratou quem não devia. Esse diretor aqui não sabe nada. Poxa, os discípulos que ele escolheu foi Deus. Tinha cobrador de impostos, tinha auxiliar, tinha dono de empresa. Estava lá. Foram aqueles caras que mudaram o mundo. Então é possível que você faça também isso. Eu queria que você pensasse nisso. Vamos andar juntos esse ano, o ano 9 aqui. Muita crise pela frente, muita luta, mas essa é a hora da igreja. Multiplicar. Está disposto a amar melhor? Você está disposto a perdoar as pessoas que pisaram, que machucaram, que não te entenderam? Eu queria orar com você aqui agora. Porque o amor é o que move a igreja. O amor é a força do perdão. Então, você está disposto? Fique de pé no seu lugar. E nós vamos orar. Aleluia. Esse é um momento especial. É o momento do milagre. Eu estou na igreja porque eu acredito em milagres. Porque se não fosse por milagre, irmão, então vai depender do meu braço, da minha inteligência.
Mas em alguma hora Deus tem que fazer algo sobrenatural. E essa é a hora. Nós estamos diante do altar de Deus. É hora de você falar: Senhor, eu não consigo, mas eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Nossa igreja não costuma fazer apelos para que quem quer ser rico venha aqui na frente. Ok? Todo mundo vem. Quem quer ganhar uma bênção vem aqui na frente. Todo mundo vem. A gente costuma fazer apelo assim: quem quer melhorar? Quem quer mudar? Quem quer perdoar mais? Quem quer amar aquela pessoa que você não consegue amar? Quem quer passar por cima da sua razão, engolir a sua justiça e dizer: eu vou continuar? Então, se você está de pé e quer isso, Deus vai abençoar a sua vida agora. Um milagre vai acontecer. Um milagre vai acontecer. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Senhor, olha para nós aqui, Senhor. Para aqueles que estavam aqui no começo, isto hoje é um milagre. Essa centena de pessoas orando aqui debaixo desse teto, isso é um milagre, Senhor. Um milagre para quem não tinha nada e não viu nada. Mas, Senhor, para cada um dos que entraram aqui, isso é só uma possibilidade. Poderiam ir para outra igreja, poderiam ficar em casa, poderiam fazer um culto doméstico, mas resolveram vir nesse lugar. É uma escolha. Senhor, nós queremos que para cada um dos que estão aqui hoje haja um milagre para acontecer. Algo difícil, algo impossível, algo fora do alcance hoje, mas que vai ser da mesma maneira uma possibilidade para muitos outros mais daqui a alguns anos, que vão olhar para aquilo que existe e vão dizer como se tudo sempre tivesse sido daquele jeito, e não vão avaliar que essas pessoas que estão aqui hoje creram no invisível, creram no impossível, entregaram pela fé os seus mortos. Eram pessoas e são pessoas dos quais o mundo não é digno, que são honestas, que são coerentes, que querem fazer o que é certo, que folgam com a justiça e não com a injustiça. Eu quero abençoar esta igreja que está de pé aqui hoje, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Senhor, que a visão se alargue, e assim como Abraão começou a sonhar com algo impossível, dizer: esse homem que é uma referência mundial, de ser o pai de judeus, de islamitas, de cristãos. Senhor, impossível aquele homem naquela tenda imaginar o que nós estamos falando dele hoje. É o teu milagre, Senhor, é o teu milagre, e Ele é o Pai da fé. Eu quero abençoar o milagre no futuro dessas vidas. Eu quero abençoar a possibilidade de multiplicação que está guardada no coração de cada um aqui nessa hora. O potencial de fazer algo que mude a vida das pessoas. Senhor, derrama o teu amor sobre estas vidas, pelo perdido, pelo necessitado, pelo desvalido, pelo solitário, pelo que não tem ninguém que ore por ele hoje. Nós queremos amar, nós queremos amar como Jesus amou até o fim. Nós queremos pagar o preço que nós podemos pagar para receber o que nenhum de nós pode ter. Oh Jesus, oh Jesus, toma conta dessa igreja, toma conta dessa casa e usa-nos apesar de nós mesmos, usa-nos contra as nossas deficiências, além das nossas deficiências, usa-nos sobre as conveniências, por cima das barreiras. Nós, Senhor, queremos declarar aqui a nossa necessidade de ver o teu corpo ser reconhecido em Teresina, abençoando as igrejas, abençoa a tua igreja aqui nesse lugar. Usa-nos, Senhor, usa-nos como igreja cristã da família, porque nós não estamos contra ninguém, mas a favor do teu reino.
Usa aquele que hoje está precisando de ajuda, para que da mesma forma um dia ele seja ajudador. Eu peço, Senhor, o mais difícil, mantenha gratidão no coração, quando as riquezas crescerem. Senhor, esse sentimento que não nos deixa esquecer de quem nós éramos e o que o Senhor fez conosco, é muito mais do que nós merecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas iniquidades, perdão pelas nossas incapacidades, mas usa-no, Senhor, usa-no, Senhor, e faz com que muitos sejam abençoados. Eu abençoo essa igreja aqui, cada um dos meus irmãos e irmãs para aqui esta noite. Eu abençoo o desejo de fazer algo impossível, para que aqui do Piauí, aqui de Teresina, venha uma luz que ilumine a muitos, e essa história seja falada em muitos lugares que nunca ouviram falar desse lugar. Eu abençoo essa igreja, abençoo essa igreja, que nós amamos a igreja, em nome de Jesus. Aleluia! ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Antes da gente encerrar, as crianças prepararam um pequeno coral. Podem se assentar, só um minuto. Estamos encerrando já. Eu vou pedir para você não sair correndo, que hoje nós temos um bolo, refrigerante.
Thank you.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deixa as crianças passarem. Amém. Vamos ficar de pé. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Maravilha. Bênção de Deus. Amém. Quietai-vos aí, só um minutinho. Agora lá no final, nós temos um bolo ali, sabor Prestígio. Amém. Temos refrigerante lá no final também. Então você que está motivado. E hoje a igreja está pagando a conta, né? Como a gente normalmente fala aqui no final do culto. Dê a mão para quem está do seu lado. Aliás, quem nos visita, quem está aqui pela primeira vez, dá um tchau aqui para mim, por favor. Mais alguém nos visita aqui? Você que está próximo aí desses queridos aí, por favor, dê um abraço neles. Pastor Daniel, que trabalha com o Juliano, seja bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe, conte conosco. Estenda a mão aí para quem está do seu lado, vocês são bem-vindos, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Dá a mão aí para quem está do seu lado, irmão. Glória a Deus. Juntos somos mais fortes, amém? Amém, glória a Deus. Você vai olhar para o lado. A Israela está aí? Ela já saiu, né? Ela foi lá. Então eu vou fazer a piada. Ela não está. Eu não vou prometer que é a última vez que eu faço. Tá bom? Não, é a última. Sorria para alguém. Calma. Com real possibilidade, irmão, de te levar pro coco bambu ainda hoje. Real possibilidade. Não sorri pra mim não, a gente já tá providenciando o bolo. Ó, sorri aí. Tenha fé, irmão, tenha fé. É multiplicando, multiplicarei. Amém? Abençoando, abençoarei. Ó, vocês estão falando, eu preciso contar um testemunho. Eu olhei para um casal aqui agora há pouco, lembrei. Nós conversamos com ele essa semana e ele falou: você sabe que esse negócio que você fez aí deu certo? Nós ganhamos uma pizza. Eu falei: tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, Israela? Tá vendo? Olha o testemunho, né? Tem vitória nisso. Amém? Na realidade a piada ela sempre vai ser velha, né? Não tem como. E as coisas não mudam muito assim, né? As coisas continuam seguindo. É a vida. E nós podemos aproveitar esses momentos como esses aqui, e aquilo que foi semeado no nosso meio, pegar, irmão, agarrar com força, segurar firme mesmo, e não abrir mão. Porque nós podemos realmente fazer alguma coisa. Amém? Nós podemos realmente mudar uma história, mudar um curso, ser uma esquina. Então, a gente olha aqui para um povo que tem a real possibilidade de fazer a vida do outro mudar. Esse é o grande segredo nosso, né? É proporcionar. Como a gente vem falando, Jesus ele veio descendo, né? Descendo, descendo. Ele desceu tanto que chegou uma hora que ele não tinha mais o que dar. Aí ele se entregou. Depois que ele se entregou, aí ele foi. E depois ele ressurge. 3 dias depois. Nesse período ele foi lá e venceu o maior de todos os nossos inimigos, a morte. Então hoje não há mais o que temer. Não há mais o que temer. Porque o pior de todos os inimigos que um homem que não conhece a Cristo pode ter é a morte. Mas Jesus venceu ela. Então nada mais, né? A gente tem orado por isso e pensado nisso. Nada pode nos afetar mais, porque eu vou viver eternamente. É um processo, né? As pessoas passando. A gente olha para o Beto aqui, os irmãos que já estiveram aqui, hoje eu, as coisas acontecendo. Eu fico lembrando que
Nós falamos um pouco disso semana passada. Depois ele ressurge e ele passa 40 dias. Diz o texto lá no livro de Atos 1, que ele fica conversando com os discípulos as coisas que diziam respeito ao reino dele. Essas são as coisas que nós vamos discutir. Precisamos falar nessas coisas. Precisamos pensar nessas coisas. E essas coisas vão mover a igreja, vão mover a minha vida, a sua vida, a vida do seu vizinho, da pessoa que está do seu lado e está clamando um socorro. Abra os seus ouvidos espirituais e olhos. Deus vai fazer uma coisa que vai mexer com muito conosco. Deixa Deus ministrar no seu coração. Deixa essa palavra que foi ministrada aqui hoje gerar. Eu tive cuidado lá, falei assim, hoje nós não vamos divulgar ao vivo porque tem muita quebra. Então ela vai ser gravada e ela vai ser compilada do início ao final. Você vai receber no seu celular para você ouvir de novo. Tem que ouvir de novo, né? Uma coisa boa, a gente fica mastigando até aquilo virar realidade, verdade no nosso meio. Feliz por esses 8 anos. Amém? Hoje nós iniciamos esse 9º ano. Que Deus faça grandes coisas no nosso meio. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Te trouxe aqui para falar com você a respeito de coisas do alto, coisas que estão no altar dele. Eu quero te abençoar que nessa semana Deus possa fazer grandes coisas no seu meio. Deus surpreenda você. Deus possa, se for necessário um milagre para chamar a sua atenção, que ele aconteça, irmão. Que ele aconteça. Se for necessário que Deus te mexa com você na madrugada, você levante e ouça a voz do Espírito Santo. Que Deus abra o seu entendimento. Que essa semana seja uma semana diferente para você. Que nessa semana você possa produzir muito para o Senhor. A 30, 60, 100. Que você seja um agente da multiplicação. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver algo diferente. Você tem o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, irmão, que vai fazer a diferença na nossa terra aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bora lá, se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Força, agindo Deus. Mais força, igreja, agindo Deus. Vão em paz, Deus abençoe. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou do mundo meu. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.